com o noticiário internacional. Mais uma vez, o presidente Lula dedicou a semana a compromissos internacionais, vem falando sobre a situação em Gaza, elevou o tom novamente, até diante das cenas que a gente assistiu ontem, né, da morte de mais de 100 palestinos naquela entrega de ajuda humanitária. E a partir disso, a pressão sobre Israel aumentou muito, não só do Brasil, mas da comunidade internacional. Parece ter chance de surtir efeito essa pressão toda internacional? É um cenário meio desesperador, né, Carol? Porque fica todo mundo bradando contra o absurdo da prorrogação dessa guerra, que já vitimou milhares de pessoas na faixa de Gaza, na Palestina ali, na região da Cisjordânia também. Vitimou mais de 1.000 em Israel no ataque terrorista do Hamas, mas não se parece ver uma brecha para isso. O governo de Israel reage muito mal e num tom muito agressivo a qualquer tentativa da comunidade internacional de forçar um cessar-fogo. O presidente Lula subiu de novo o tom depois dos ataques de ontem, sobre os quais existem muitas informações desencontradas. É uma guerra em que os dados estão sendo muito escamoteados, a gente não tem fontes confiáveis, a imprensa nem sempre está cobrindo todos os acontecimentos em loco, o que dificulta muito a gente atribuir as responsabilidades e fazer a contagem correta das vítimas, mas o que se tem é que ontem várias pessoas que estavam atrás em busca de ajuda humanitária foram atingidas, e aí é que entra a desinformação, porque o Ministério da Saúde do Hamas atribui aos soldados israelenses, e Israel diz que foram os próprios soldados do Hamas que atiraram contra os civis. O que parece pouco provável, né? Bastante pouco provável. E o Lula reagiu fortemente hoje, mas num tom bastante correto, um tom muito indignado, mas dentro ali de um discurso preparado, estudado pelo Itamaraty, com as palavras corretas, imprecisas. Ele fala que o que Israel está impondo aos palestinos é uma punição coletiva, pelo que os terroristas do Hamas fizeram, e é uma punição coletiva a um povo. Voltou a falar em genocídio, o que tecnicamente suscita muita discussão, mas condiz com o que ele tem considerado a respeito da guerra lá, e está dizendo que essa tragédia humanitária requer de todos a capacidade de dizer um basta. E voltou a instar a ONU a reunir o seu Conselho de Segurança e pressionar os países com direito a veto para que aprovem uma resolução para um cessar-fogo imediato e incondicional, com a liberação também dos reféns israelenses que ainda estão em poder do Hamas. Então foi uma declaração em tom bastante correto, condizente com o que o resto do mundo está dizendo, mas mesmo assim, para a sua pergunta, eu acho que a gente ainda não tem esse caminho aberto para um cessar-fogo, para uma trégua, para o que quer que seja, para uma retomada das negociações. Os caminhos estão muito impedidos, infelizmente, Carol. Infelizmente. Vera, vamos aqui para o nosso noticiário doméstico, porque a semana termina em clima de euforia para o governo, com a confirmação do crescimento do PIB no ano passado, um crescimento robusto, bem maior do que se esperava no começo do ano. Mas quais as chances de se manter esse ritmo em 2024 e qual o efeito que essa notícia pode ter sobre os que defendem mais gastos para elevar a popularidade do Lula, ainda mais em ano eleitoral? Faltou um tris para chegar ali nos 3%, né, que seriam simbólicos, e ali que o governo estava cruzando os dedos para que chegasse, mas o número que foi divulgado hoje é de 2,9% de crescimento, ainda assim bastante coisa, muito mais do que eram os prognósticos no início do governo Lula. Daí a euforia, daí um certo alívio também dos agentes econômicos que temiam medidas e que o gasto desenfreado acarretasse uma inflação também descontrolada e um crescimento prejudicado por conta disso. Carol, não aconteceu. A gente teve um crescimento muito importante, impulsionado de novo pelas commodities agrícolas, mas com bons desempenhos também do setor de serviços e do setor e até da indústria, que vem com um ritmo bem mais lento nas últimas décadas, mas no ano passado teve uma performance também razoável.
Mas o que a gente tem para esse ano, né? É um cenário mais ou menos semelhante no movimento ao do ano passado, que é aquela coisa de começar com a expectativa de um crescimento lento e aos poucos o mercado, o próprio governo, o Banco Central, irem acrescentando doses de otimismo nas previsões. Então já se está falando num crescimento acima de 2 neste ano, e acima de 2 podendo ser acima de 2,5. Então tem já algumas agências, algumas consultorias já falando em 2,5, 2,6. Então isso seria razoável. O primeiro biênio do governo seria com um crescimento razoável, não é nenhum espetáculo, não é nada chinês, mas é bom para o que o Brasil apresentou nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente ali naquele período Dilma, que foi um período de recessão. Isso leva a essa euforia, como você caracterizou, e euforia tem um preço quando se fala de governo, porque automaticamente os políticos entendem a necessidade de gerar crescimento como uma necessidade de gastar via Estado. E isso já é uma coisa que está posta nesse governo, né? Uma ala que pressiona por mais gastos, mais investimentos, como maneira de destravar o maior crescimento e de tornar esse crescimento uma coisa contínua ao longo dos 4 anos do governo Lula, porque essa é uma premissa necessária para ele ter uma boa chance na reeleição. Então, essa tensão interna entre quem quer mais economia e quem quer mais gasto vai continuar, com um adendo de que precisa arrecadar mais, porque o gasto já foi inflado no ano passado e muitos gastos inflados são gastos permanentes, com o salário mínimo, com o Bolsa Família, com outros programas sociais. Então, isso depende de uma arrecadação sempre lá no alto, e disso depende também o cumprimento da meta estabelecida pelo ministro, de você equilibrar receitas e despesas. Então, a tensão vai vir por muitas frentes para que se relaxe essa meta fiscal, para que se gaste mais, podendo fazer um déficit como foi o do ano passado. Então, o crescimento é aquela espécie de dopamina que você tem que manter, e aí você precisa de mais estímulos do que você teve para produzir a mesma quantidade de dopamina. A gente vai ver essa busca por essa felicidadezinha ali da dopamina ao longo de todo esse ano. Teve dopamina em janeiro, né? A arrecadação bateu o recorde da série histórica. Já brilha o olhinho de quem quer gastar, né, Vera? Efeito pelo que a Fazenda avalia, Carol, e ainda está para sair um dado fechado a esse respeito, mas daquela taxação dos fundos exclusivos, a taxação de offshore, muita gente adiantou que precisava quitar para trás nessas novas taxações, e isso fez com que o Tesouro arrecadasse bastante em janeiro, mas isso é considerado um crescimento extra, um crescimento ali excepcional que não necessariamente vai se repetir ao longo do ano. Bom, Vera, falando aí em dinheiro e disputa por dinheiro, no fundo, os entraves são sempre esses, né? Esse imbróglio com o Congresso é por aqui poder na minha casa e também por dinheiro. É assim. Os embróglios são sempre esses. É sempre isso. Na minha casa a gente briga por causa de comida, Vera. Quem tem irmão sabe. O que dava briga era comer o danoninho do outro. Vera, nessa semana o governo ensaiou uma solução para alguns dos entraves aí no andamento da agenda legislativa, mas está longe de obter algum avanço, né? Ficou para a semana que vem, com o Lula e o Haddad aí de volta a Brasília recuperado? Ficou, porque sem essas duas figuras que são centrais nesses arranjos, os deputados ficaram meio ali sem interlocução, olharam para aquela MP que o Haddad desidratou e não ficaram satisfeitos, e ficaram tratando mais da própria vida, né? Com aqueles projetos que tratam da blindagem a parlamentares que são investigados. Então, foi uma semana em que a coisa girou em círculo e não andou, realmente não andou. O Haddad ficou com o Covid, depois ficou dedicado ao G20, fosse remotamente ou presencialmente, e o Lula na Guiana, depois em Granadinas, e a coisa ficou andando em círculo. E não pode ficar por muito tempo, porque essa MP que foi desidratada, mas que se mantém lá como um Frankenstein, em que um pedaço foi extirpado,
vai ter que ser dado um destino a ela, vai ter que ficar claro se ela tem chance de prosperar dessa maneira confusa que o governo resolveu operar. E também a gente vai ter um teste de quanto tempo vai durar esse outro arranjo também, ele meio capenga, no qual o presidente da Câmara não fala com o ministro da Articulação Política. Nesses dias que eu estive em Brasília, eu testei isso. Olha, vai durar por quanto tempo isso? Lula está avisado que o Arthur Lira só fala com o Rui Costa. Então, o ministro da Articulação Política vai ficar meio decorativo se a coisa continuar assim, porque vai falar com o Senado, mas o Senado nunca admitiu sofrer muita influência do Palácio, ele tem um rito próprio ali no qual as coisas são tocadas. O Jacques Wagner tem uma interlocução com o Lula que é quase de ministro, então ele não precisa de ministro para falar com o Lula. Eu não sei quanto tempo esse arranjo tem como durar. O Lula fez aquele encontro, mas nem assim houve um armistício entre o Lira e o Alexandre Padilha. Então isso segue como um entrave. E eu acho que ainda vamos ter que ver esses caras sentarem na mesa e pensarem em um outro jeito de fazer isso, Carol. Bom, vamos com música pra gente sextar, Vera? Vamos com música pra gente